Filipenses. Capítulo 1, versos de 3 a 8. Nós estamos falando sobre os elementos da alegria. Já falamos que esta carta, ela trata especificamente, ou Paulo vai falar especificamente sobre a igreja de Filipos, ou algumas coisas para a igreja de Filipos, mas um tema central dessa carta é alegria. Paulo repete esse tema por 16 vezes nesses 4 capítulos. Então ele é um tema recorrente na carta, por ser uma igreja que também produzia alegria na vida do apóstolo Paulo. Versículos 3 a 8. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é a minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações e que Ele possa falar conosco através desta palavra nesta noite. Nós já introduzimos este assunto na semana passada e nós vamos que o apóstolo Paulo nesses versos nos dá 5 elementos específicos de seu espírito alegre relacionado aos outros crentes. Então ele fala da alegria das lembranças no versículo 3, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. E nós falamos dessa alegria que Paulo tinha por aquela igreja, de como aquela igreja então trazia lembranças felizes na vida do apóstolo Paulo, e ele então lembra dos seus irmãos com alegria. Nós falamos também da alegria na intercessão, verso 4, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Então nós também já tratamos desse assunto, dessa questão de que Paulo orava por aqueles irmãos, e sempre que ele orava e lembrava daquela igreja nas suas orações, ele lembrava com bastante alegria. Então ficaram faltando ainda 3 elementos dos 5, que é a alegria da participação. No versículo 5 ele fala, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E vamos ver a alegria de Paulo também por causa da convicção, no versículo 6, onde diz, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a alegria do afeto, versículos 7 e 8, aonde Paulo mostra que ele é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Então Paulo nos dá aqui esses 5 elementos, e nós já falamos de 2 deles, da alegria que Paulo tem na intercessão, e também a alegria da lembrança. E agora a alegria da comunhão, então, a alegria da cooperação, a alegria pelo fato deles estarem ali com Paulo, ou Paulo tem boa lembrança deles, da participação deles no Evangelho. Versículo 5, vamos repetir, por causa, ele fala, oro com alegria no versículo 4, por causa da cooperação, por causa da participação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então o terceiro elemento da alegria de Paulo é a cooperação. É interessante que a palavra cooperação aqui é a palavra grega que nós usamos para comunhão,
que é a palavra koinonia, a palavra grega koinonia, que é traduzida comumente por comunhão, mas aqui Paulo dizendo, e pelo contexto se traduz como cooperação. Ela tem o significado de compartilhar algo em comum. Por isso que a ideia é da mesma palavra de comunhão, porque você está compartilhando algo, dividindo algo, tendo algo em comum. Em vários lugares nós vamos encontrar nas Escrituras, essa palavra está na questão de compartilhamento dos bens, ou até mesmo de dinheiro, alguma coisa assim. Mas Paulo aqui declara, então, usando essa palavra, que de fato eles cooperaram, eles tinham essa comunhão, eles tinham em comum a pregação ou a dividir o Evangelho. Então Paulo, no sentido mais amplo, declara sua alegria por aqueles irmãos filipenses, porque eles eram salvos, e pelo fato de serem salvos e crentes em Cristo Jesus, de fato, eles eram parceiros na propagação do Evangelho. Eles eram parceiros de Paulo nessa propagação. As participações deles foram através do sustento financeiro para o ministério de Paulo, e também eles anunciavam este Evangelho. Então eles compartilhavam daquilo que eles tinham pela participação no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo vai em vários momentos nesta carta relembrá-los dessa participação. Paulo em diversos momentos vai falar dessa participação que eles tinham, dessa comunhão que eles tinham, ou seja, essa cooperação, essa divisão daquilo que Deus tinha dado a eles. Mas essa cooperação também inclui, além disso do que nós estamos falando, essa amizade, essa comunhão entre eles. Então coopera para a pregação das boas novas, para aqueles que nunca ouviram falar, para aqueles que podiam ver na igreja que eles tinham comunhão. Isso trazia também benefício para aqueles que viam a igreja ou podiam analisar a vida daqueles demais cristãos. Então, quando Paulo fala deles estarem também no contexto da frase aqui do Evangelho, Paulo está se referindo a todo tipo de empreendimento no ministério que eles tinham, especialmente realmente em pregar esta palavra ou dividir esta palavra. Então, quando Paulo fala que a alegria dele, ele ora com alegria por causa da cooperação que eles dão ao Evangelho, desde o dia em que eles ouviram deste Evangelho até agora. Então, Paulo vê que eles permanecem fiéis no esforço de pregar este Evangelho. É interessante que William Hendrickson, no seu comentário sobre Filipenses, ele enumera 8 tipos ou 8 aspectos da koinonia cristã. E naturalmente que não é uma lista abrangente, total, ou uma lista final, necessariamente final, ou uma lista em ordem de importância, mas ele fala que essa koinonia é uma koinonia da graça, é uma koinonia da fé, é uma koinonia na oração, nas ações de graça, no amor, no serviço, na contribuição para as necessidades dos outros, na separação do mundo, na guerra espiritual. Então, William Hendrickson, ele põe, talvez um dos comentários, os melhores comentários que temos sobre Filipenses, ele coloca esses 8 aspectos da koinonia cristã, dessa comunhão cristã no Evangelho, né? E é importante destacarmos que ele fala dessa comunhão na graça, uma comunhão da graça, né? Porque ela não é natural, ela é uma comunhão soberana. É Deus que concede ao homem e realiza na sua igreja por meio do seu Espírito. E todos os crentes então que foram salvos por Jesus Cristo participam dessa graça. E quando então Paulo lembra dessa cooperação do Evangelho, com certeza Paulo, que é um pregador da graça,
ele tem em mente também essa divisão, ou essa importância que a graça tem na vida dos cristãos. Só destacando algumas coisas aqui ainda, ele fala dessa comunhão na fé, e resumindo, ele fala que essa é a fé que traz os pecadores à salvação. Todos nós estávamos nessa mesma condição e fomos trazidos à salvação, então comungamos da mesma fé. Comunhão da oração e ação de graças. Nada mais une os crentes do que adorar a Deus em louvor e ações de graças. O que traz comunhão na igreja e o que traz essa vida próxima uns dos outros é estarmos, como Paulo vai falar também, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso também produz essa comunhão entre os cristãos e na igreja. Ele fala da comunhão no amor, aqui engloba todas as virtudes, todas as virtudes que o cristão pode ter, e João ensina que o amor é uma marca definitiva na vida do cristão. O cristão, ele tem como marca na sua vida o amor. Em 1 João, o apóstolo vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Eu gravei esse versículo com uma musiquinha da Turma do Print, quando eu era criança. Não vou cantar não, porque eu não sou mais criança, mas ela está aqui tocando na minha cabeça, né, a musiquinha da Turma do Print. Mas ele também fala então que esse amor, e quando a gente lembra de Coríntios, lá em 1 Coríntios 13, como é que Paulo fala do amor? Paulo fala que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não inveja, que o amor não se vangloria, que o amor não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E lá no final, Paulo vai, nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer: agora permanecem os três, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Normalmente a gente ouve esse texto pregado em casamento, né? Mas na verdade o texto aqui de Coríntios está falando da igreja. Nós estamos no Coríntios 13, nós estamos no meio do capítulo 12 e o capítulo 14. Capítulo 12, dons espirituais. Capítulo 14, dons espirituais. Capítulo 13, dons espirituais. Paulo não mudou o assunto. Paulo não parou e falou: agora eu vou falar sobre o amor do casal. Não, ele está falando da igreja. Lógico que você pode aplicar que o amor também no casamento, na família, tudo isso, lógico que pode ser aplicado. Mas Paulo não está necessariamente ali ou pensando em casamento quando ele fala isso, ou de o amor do cônjuge, de um para o outro. Não, Paulo está falando do amor na igreja, que ele está acima dos problemas dos dons espirituais ou de qualquer outro problema. E lembra que Corinto, nós temos ali uma igreja cheia de problemas, e que se achavam espirituais demais porque tinham todos os dons. Pessoal, não, a gente tem um monte de gente aqui que fala em língua, a gente tem um monte de gente aqui que profetiza, a gente tem um monte de gente aqui que faz isso, faz aquilo. E Paulo vai ensinando, dando uma teologia dos dons espirituais. E no capítulo 13 ele fala: olha, acima de qualquer dom está o amor. Acima de qualquer problema da igreja, ou acima de qualquer diferença pessoal que podemos ter, está o amor. Porque esse amor, ele é procedente de Deus. E aquele que ama, então ele vai cumprir esse amor. Muito bem. Ele também fala da necessidade de contribuir com os outros, o intenso desejo, né? E também podemos lembrar do que Paulo fala aos Gálatas: façamos o bem para todas as pessoas, especialmente aos da família da fé, e outros textos mais. Também ele fala de promover comunhão no Evangelho.
da separação do mundo, viver em vida santificada. E também Hendrickson vai citar que a 8ª comunhão é a comunhão na guerra espiritual. Irmãos, quando um crente realmente está separado do mundo, ele estará sob o ataque do mundo. O crente que, quando ele vive para a glória de Deus, ele de fato vai sofrer os ataques do mundo, os ataques do inimigo. É fato isso. Eu não faço nenhuma apologia aqui, irmãos, a uma guerra onde o Deus e o diabo estão ali quase que equiparados em força. Não, de maneira nenhuma. Deus é supra-soberano, por assim dizer. Ele está poderosamente acima de todas as coisas. O diabo, ele é criatura. Ele está debaixo do poder de Deus. Ele não pode afrontar ao Senhor. Ele não consegue, ele não tem poder para isso. Haja visto que lá no livro de Judas, o próprio arcanjo Miguel é quem repreende ali em nome do Senhor. Ele fala que o Senhor te repreenda Satanás quando eles contendiam pelo corpo de Moisés. Então Satanás é apenas uma criatura, mas ele usa todas as suas forças para atrapalhar a vida cristã, e o mundo ele se levanta contra o crente quando ele de fato está vivendo a vida verdadeira com o Senhor. E o próprio Senhor Jesus Cristo já tinha nos advertido que o escravo ou o servo não é maior que o seu mestre. Ele fala: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E também o próprio Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer: bem-aventurados sois quando vos perseguirem e vos maltratarem e disserem coisas contra vocês. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Então nós estamos numa luta espiritual, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para a destruição das fortalezas. Nessa guerra, os crentes são companheiros e não inimigos. Nesta guerra, nós estamos andando juntos. Por isso que quando nós vemos dentro da igreja, irmãos, aquilo que chamamos de fogo amigo, não existe fogo amigo, mas às vezes parece que na igreja existe fogo amigo, onde crentes atacando um ao outro dentro do próprio grupo. E isso realmente não é o que se espera, porque na verdade nós estamos do mesmo lado da trincheira, nós não estamos do lado oposto, ok? E eu estou falando, quando eu estou falando isso, estou falando da igreja local, e estou falando da igreja que ama o Senhor, da igreja que é fiel ao Senhor, da igreja que de fato é uma igreja do Senhor. Nós estamos do mesmo lado da trincheira, e não em lados opostos. É o mundo que está contra nós, é o diabo que está contra nós. Então devemos lembrar que a comunhão também devemos ter nas nossas batalhas, na luta contra o pecado, na luta contra o mal. Devemos andar juntos. Um cristão jamais vai abandonar a comunhão com outros crentes, Ele quer ter comunhão, ele ama ter comunhão. Por isso que às vezes, irmãos, eu fico pensando quando a igreja na igreja nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos imperfeitos, pecadores. Mas eu fico às vezes vendo, e eu já conheci tantos casos, de irmãos que por brigas saem da igreja, abandonam a igreja, vão para outra igreja. Eu não amo mais aquele irmão, eu nem passo mais na calçada daquele irmão, eu nem olho mais para a cara daquele irmão, eu nem cumprimento mais aquele irmão. Irmãos, isso não é o cristianismo, não é assim que nós vivemos como crentes. Então, o crente abandonar a comunhão com outros crentes, e olha, irmãos, eu já vi cada caso estranho que eu não consigo compreender, simplesmente por tantas coisas
pode-se dizer, coisas bobas, desnecessárias, as pessoas abandonam a comunhão com a igreja e se unem a outro grupo, achando que no outro grupo também vai ser perfeito, e não é. Eu me lembro que quando meu primeiro ministério, eu ainda era bem mais jovem do que sou hoje, isso quer dizer que eu sou jovem, então eu era quase uma criança quando eu comecei. E eu me lembro que no meu primeiro ministério, logo que eu cheguei na igreja, uma pessoa me convidou para um café e eu fui. E ela falou para mim assim, falou: pastor, eu vou sair da igreja, né? Foi uma das primeiras visitas que eu fiz, logo que eu mudei para aquela cidade. Aí eu falei: mano, por que você vai sair da igreja? Ela falou: não, porque essa igreja tem pouco Espírito Santo, né? Eu tentei entender o que é essa frase pouco Espírito Santo, porque eu não consigo mensurar o que é muito Espírito Santo e pouco Espírito Santo, mas ela falou: e a igreja tem pouco Espírito Santo, e a igreja que eu estou indo lá é uma igreja perfeita. Aí eu falei: é mesmo, mano? Aí eu, ainda muito imaturo, né? Muito novo, aí eu falei: então não vá para lá, não vá para lá, fica com a gente. Aí ela falou: por quê? Eu falei: porque a igreja lá é perfeita, se a irmã for para lá vai estragar a igreja. Que a irmã não é perfeita. Se a igreja é perfeita, a irmã for para lá, vai estragar a igreja. Ela foi, né, irmãos? Porque eu acabei de expulsar ela da igreja quando eu falei isso para ela. Mas também não durou muito tempo naquela igreja. E outros casos, poderia contar tantos aqui, né, irmãos? Mas nós temos que andar juntos. Então, essa comunhão, da cooperação, de comunhão, essa alegria da cooperação, da comunhão, ela é muito importante para a vida da igreja. E é essa alegria que Paulo expressa aqui em relação aos crentes de Filipos, porque eles haviam fielmente servido ao Senhor e à sua igreja. Eles proclamavam com ele o evangelho, eles louvavam e adoravam com ele, eles defendiam a fé junto com ele, e eles tinham até compartilhado abundantemente dos seus recursos materiais com ele, não só uma vez, mas várias ou algumas vezes. Então eles eram abnegados nessa parceria do evangelho. Então Paulo tinha essa convicção aqui em relação àqueles irmãos ali filipenses. Quarto elemento que Paulo nos dá, então, é a alegria da convicção. Versículo 6, Paulo vai dizer: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O quarto elemento, então, aqui é o elemento que Paulo nos dá, que é o elemento da convicção. Nada pode incentivar mais um cristão do que o conhecimento de que, apesar das incertezas e dificuldades da vida, e não importa quantas derrotas espirituais possamos ter ou aparecer ao longo do caminho, um dia, irmãos, nós seremos perfeitos. Um dia nós não teremos mais estes problemas. Paulo fala: estou convencido. A palavra grega aqui, teizo, que significa persuadido. Ele tem uma confiança interna. Paulo fala: estou convencido. Era muito mais, irmãos, do que uma mera esperança humana. Não era só uma esperança que Paulo tinha, era uma absoluta confiança que vem do saber e crer nas promessas de Deus, especialmente na promessa de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. A salvação, irmãos, é totalmente obra de Deus. Por isso Paulo tem certeza de que se ele começou a salvação, ele vai completar. Ele não vai nos abandonar no meio do caminho. Ele começou a obra, então ele é fiel para terminar essa obra. Ele não vai nos deixar, ele não vai nos abandonar. Eu costumo brincar quando eu leio esse texto que quem abandona a obra
no meio do caminho é prefeito, é governador, eles abandonam obras no meio do caminho, né? Eu me lembro quando eu era criança, mas eu me lembro quando a Erundina foi prefeita em São Paulo, ela começou algumas obras no final do mandato dela, e quando o Maluf entrou, ele parou todas as obras dela e começou as obras dele, né? Ele deixou tudo pela metade que ela começou, né? Mas, irmãos, isso é político que faz. Deus não é assim. Deus começa e termina. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Se Ele começou a salvação, Ele completa. Se foi Ele quem te salvou, Ele vai te levar aos céus. Eu não lembro exatamente a frase, mas o Dr. Shedd disse algo mais ou menos assim, quando foi perguntado sobre se o crente podia ter certeza, né, de se ele estava salvo para sempre, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o contexto, como era a pergunta, mas o Dr. Shedd respondeu algo mais ou menos assim. Ele falou: depende de quem te salvou, né? Se foi Deus quem te salvou, se foi Jesus que te salvou, pode ficar tranquilo, porque Ele vai terminar a obra que Ele começou. Agora, se não foi Ele, se você não foi salvo por Jesus Cristo, aí você tem que se preocupar. Mas se você é salvo por Cristo e só tem esse meio de salvação, então Deus vai aperfeiçoar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, isso é uma bênção nós termos essa convicção. Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 8, texto muito conhecido, que nós repetimos várias vezes no Cântico de Vitória: porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do futuro, nem altura, nem profundidade, nada, ele vai falar várias coisas, nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque esse amor está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não nos abandona. O Senhor Jesus, quando fala do bom pastor, Ele vai falar aquilo que lá em João capítulo 10, no final do capítulo, versículo 27, versículo 28, eu não lembro exatamente, Jesus vai falar: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém poderá me arrebatar das minhas mãos. Eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a minha vida por elas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então aquele que nos chama é aquele que vai nos levar a salvo para a eternidade. Então Paulo estava convicto e ele tinha alegria por essa convicção. A palavra começou vem da palavra grega enarkoromai, que é um composto que significa começar por dentro. Essa palavra aparece só 2 vezes no Novo Testamento, e nas 2 vezes é em referência à salvação. Ele usa em Gálatas, falando: vocês que começaram pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Então Paulo usa essa mesma ideia de que aquele que começa é aquele que termina a obra. Deus requer a fé para a salvação, mas a fé não é um trabalho meritório. A salvação é pelo poder de Deus em resposta à fé. Nós temos repetidamente falado sobre isso aqui. Lídia, que foi a primeira convertida lá em Filipos, acreditou no Evangelho, e Lucas deixou claro que o seu coração abriu para responder às coisas que Paulo dizia. Enquanto Paulo pregava o Evangelho para Lídia, as escamas dos seus olhos caíram, seu coração foi aberto, ela pôde receber o Evangelho. Então aquele que começa é aquele que termina. Por isso Paulo também aos Filipenses vai dizer: aquele que efetua, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. E como o próprio João vai dizer também, que aqueles que creram no Filho de Deus, aqueles que creram em Jesus, tiveram o direito de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então Paulo tinha essa convicção de que aqueles quem Deus chamou, Ele vai levar a salvo, porque Deus nos chamou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos chamou quando ainda estávamos no pecado, vivendo longe do Senhor.
E como diz lá em Romanos capítulo 8, dos versículos 29 e 30, Paulo vai dizer que aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, Paulo, e nós escrevemos, eu peguei um texto e pus vários domingos no boletim, seguindo esse versículo, esqueci o nome do autor agora, acho que está aqui no boletim passado, deixa eu ver, James Montgomery Boyce. Ele fala da corrente dos 5 elos, e ele fala disso, ou seja, aqueles que Deus conheceu, Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ou seja, Deus viu o todo da nossa salvação, até a nossa glorificação, até o nosso estado final. Então nós temos essa plena convicção, nós podemos descansar que já que eu fui crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive agora em mim, e pelo fato de Cristo viver agora em mim, eu tenho a plena convicção de que eu vou ter a eternidade com Ele. Os crentes podem ter a convicção de que serão glorificados. Essa é a maior convicção que podemos ter, e devemos nos alegrar na obra que Cristo fez por nós. E quando manifestar-se o Filho de Deus, irmãos, nós saberemos, ou nós seremos como Ele é. Como Ele é. Então essa convicção deve nos levar a viver uma vida feliz, sabendo que tudo aquilo que o Pai deu a Jesus irá a Ele, e de nenhuma maneira Ele vai lançar fora. O próprio Jesus vai nos dizer que Ele vai nos ressuscitar. Aqueles que morrerem até o final, os crentes em Cristo, vai ressuscitar no último dia. Agora, irmãos, para terminarmos este ponto e seguirmos para o último, apesar da nossa herança guardada nos céus, apesar da convicção da salvação, nós não podemos viver de qualquer maneira. Às vezes há algumas alegações que as pessoas fazem, então, já que a pessoa é eleita, já que não perde a salvação, ou coisa assim, então a gente pode viver de qualquer jeito, já que está salvo mesmo. A questão é onde isso aparece na Bíblia, que já que está salvo mesmo, eu faço o que eu quero. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na sua carta, no capítulo 6, ele vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí as pessoas vão falar, aí Paulo pergunta, então por que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais para que a graça abunde ainda mais? Paulo fala, de maneira nenhuma, porque se vocês morreram para o pecado, como é que vocês vão viver no pecado? É um contrassenso. Ou seja, fomos salvos? Sim. A salvação está garantida? Sim. A obra de Deus, Deus não tem obra inacabada? Sim. Aquele que Deus justificou, Ele vai glorificar? Sim. Tudo isso é verdade. Só que o crente, ele ouviu a palavra, ele foi santificado pela palavra, ele foi modificado pela palavra, ele ainda peca, mas ele não ama o pecado. Ele não ama o pecado. Ele não deseja viver no pecado. Ele foge, ele tenta fugir, ele quer matar o pecado. Mesmo que muitas vezes ele lute contra ele, tenha dificuldades para vencê-lo, mas ele quer lutar e ele quer vencer o pecado. E ele vai lutar contra ele até o final da sua vida. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, vai dizer isso. Quando ele fala, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, ou que eu não desejo fazer, esse faço. E qual é o grito desesperado de Paulo? Então está tudo bem, é assim mesmo. Não, Paulo fala, miserável homem que sou. Esse é o sentimento do crente, quando ele
sabe que está pecando. Ele grita pela misericórdia de Deus. Mas podemos ter então a convicção de que, se estamos em Cristo, irmãos, como o próprio Jesus diz, tudo que o Pai me deu virá a mim, e aquele que vem a mim, certamente não lançarei fora. Estamos guardados, protegidos pelo Senhor Jesus, e podemos nos alegrar nisso. Por fim, irmãos, a alegria do afeto. Paulo vai dizer nos versículos 7 e 8: é justo que eu me sinta assim a respeito, eu assim me sinto a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam da graça de Deus comigo. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo. Com esses versos, a alegria de Paulo atinge o ápice, o mais alto nível, quando ele apresenta esse quinto elemento da alegria, que é a alegria do afeto. Não pode haver alegria maior ou mais emocionante do que a alegria produzida por uma profunda e permanente afeição genuína pelos outros. A palavra é justo, vem do grego dikaios, que indica mais do que mera conveniência. Ela expressa retidão moral e espiritual, não apenas pelo que é esperado, mas também pelo que é necessário. Então, quando Paulo é justo que eu me sinta assim, Paulo está expressando como ele ama aqueles santos de Filipos. Ele ama aqueles irmãos, ele tem afeição profunda por aqueles irmãos. Ele então pode escrever com tanta convicção dessa afeição que ele tem. Ele fala: eu me sinto assim a respeito de todos vocês. Ele não tem alguns na igreja, não, é a igreja como um todo que ele tem profunda afeição, um amor grande por aqueles irmãos. É interessante que Paulo, em outras cartas, também expressa algo semelhante, mesmo a igreja de Corinto, que era uma igreja tão problemática. Paulo fala daqueles irmãos, mesmo daqueles irmãos imaturos, egocêntricos e alguns mundanos, que lá estavam, por assim dizer. Mas Paulo também tinha no coração dele profundo afeto por aquela igreja. Paulo tinha profundo afeto pelos seus companheiros cristãos, mesmo aqueles que em alguns momentos o abandonou, ele ainda assim os amava, ele ainda assim tinha afeto por aqueles irmãos. E é interessante que mesmo aqueles que causaram dor para Paulo, Paulo ainda assim desejava o arrependimento deles. E Paulo então afirma para a igreja de Filipos o quanto ele amava aqueles irmãos, o quanto ele tinha afeto por aquela igreja. Mesmo em vários momentos, Paulo fala: olha, eu trago vocês no meu coração, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam da graça comigo. Paulo realmente ama aquela igreja. Paulo tem uma atenção, por assim dizer, calorosa para com aqueles irmãos. Agora, é interessante, irmãos, que uma das coisas que pode impedir a alegria dos cristãos, que pode atrapalhar a alegria entre nós como parceiros cristãos que somos, que devemos aprimorar isso pelo nosso amor e pela nossa convivência. Mas uma das coisas que impede a alegria é a influência do diabo contra nós. Por isso que Paulo alerta Pedro, quando ele fala sede sóbrios. Pedro alerta a igreja dizendo: sede sóbrios, estejam alertas, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao
ao redor, buscando quem possa devorar. De muitas maneiras, incluindo aqui os falsos mestres, o diabo tenta enganar os crentes. Embora ele saiba que não pode roubar a salvação, mas o diabo sabe que pode roubar a alegria do crente. Sugiro os irmãos procurarem na internet um sermão do Hernandes Dias Lopes, onde ele fala sobre os ladrões da alegria. Excelente mensagem. Eu não lembro onde ele pregou, mas eu lembro que eu assisti pela internet essa pregação, e é baseado no livro de Filipenses também, né? Ele fala sobre os ladrões da alegria. Eu lembrei agora, né? Não está aqui no meu esboço e nem eu estou seguindo o que ele falou, mas eu me lembrei agora, um bom sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas ele fala, então aqui nós temos aqui, irmãos, o diabo pode atrapalhar nossa alegria, roubar a alegria do cristão. Também outra coisa que rouba a alegria dos crentes é uma inadequada compreensão da soberania de Deus. Quando nós não compreendemos como Deus é soberano sobre todas as coisas, e como Ele domina sobre todas as coisas, e de como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando esquecemos ou não lembramos que Jesus mesmo prometeu que dá a sua vida pelas ovelhas e que elas não vão perecer de maneira nenhuma. Ou quando o próprio Jesus nos ensina no Sermão da Montanha que os crentes não devem se inquietar com nada. Tudo isso acontece porque nós esquecemos que Deus é soberano e que guia todas as coisas. E quando confiamos nesse Deus soberano, também podemos estar em alegria mesmo em momentos de dor e de tristeza. Ou como Abacuque vai dizer, e eu gosto muito desse texto de Abacuque capítulo 3, talvez o texto mais conhecido da Bíblia: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e falhe a safra das azeitonas, e não haja produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque sabia que ele podia confiar num Deus soberano, e ainda que não tivesse nada, ele não perderia a sua alegria. Ele não perderia a sua alegria. Um quarto elemento negativo que rouba a alegria do crente é a oração. Mas como assim? É a falta da oração. Quando deixamos de orar, quando não consegue orar, nós perdemos de vista o cuidado de Deus. Paramos de orar porque não estamos confiando em Deus. Porque a oração, irmãos, é uma demonstração da nossa confiança em Deus. Então, quando oramos, estamos dizendo que confiamos no Senhor. Também outro fator que tira a alegria do crente é a baixa emocional depois de uma vitória espiritual. Já citei aqui em uma das mensagens sobre Elias. Elias teve uma grande vitória. 400 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá. Ele matou todos eles. Ele zombou de Baal. Não sei se os irmãos lembram da história, mas lá está Elias, né, no Monte Carmelo, e eles fazem aquele sacrifício, falam assim: se o Senhor é Deus, segui-o, se não for, então segui-o, né? E o povo ficou em silêncio, aí ele manda preparar o sacrifício, e os profetas de Baal se cortam e gritam e fazem estardalhaço todo lá, e o Elias fala assim: grita mais alto, eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo, ou talvez ele está cuidando de outra coisa agora. E Elias fica zombando dos profetas de Baal, e eles estão lá num frenesi. E aí passa o tempo e nada acontece. Aí Elias fala: então agora é minha vez. Aí ele fala: joga água aqui, joga mais água e tal. E daqui a pouco ele ora ao Senhor, e o Senhor manda um fogo que consome todo o holocausto, bebe até a última gota de água que Elias tinha colocado.
e aí o povo diz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E então eles matam todos os profetas de Baal, e a Jezabel fala: eu vou matar esse Elias, porque o que ele fez com os meus profetas eu vou fazer com ele. Elias foge, entra em depressão, a alegria some. Por quê? Porque ele esqueceu que o Senhor que deu a vitória para ele continuava agindo na vida dele. E quantas vezes, irmãos, depois de uma grande vitória espiritual, também entramos num momento de depressão espiritual. Mas devemos lembrar de buscar ao Senhor em oração. Outro fator que faz os crentes perder a alegria é quando eles se concentram nas circunstâncias. Também já falamos disso aqui e até cantamos isso hoje aqui, né? Quando a gente se concentra na circunstância, também nós perdemos a alegria, ou deixamos que a alegria de lado. E, irmãos, há vários fatores que poderíamos falar aqui sobre a falta de alegria. E a última aqui que eu quero citar, que pode roubar a alegria do crente, é a falta de vontade de perdoar ou de aceitar o perdão. Porque quando nós perdoamos, ou quando nós pedimos perdão ou perdoamos alguém, nós estamos, na verdade, tendo uma atitude de humildade. Então, quando o crente ele tem essa verdade de querer perdoar e de ser perdoado, ele também está em paz com o outro, e isso lhe tira a tristeza, ele traz alegria. Então, quando somos perdoados por causa dos nossos pecados, há festa, há alegria. Então, quando perdoamos ou somos perdoados também uns com os outros, irmãos, isso também deve produzir alegria. Deus se alegra na oração dos crentes, Deus se alegra na adoração dos seus filhos, mas o Senhor detesta os perversos e os de coração endurecido. Então nós não podemos deixar que nada roube, irmãos, nossa alegria com o Senhor. Então quero levar tudo isso a uma conclusão inevitável de que a comunhão do povo de Deus deve ser uma comunhão alegre. A alegria do cristão, ela vem de dentro, ela vem do interior. A alegria do não cristão vem de fora, vem das circunstâncias, vem do que acontece. A alegria do cristão não, ela vem do coração, ela brota do coração. Apesar das inevitáveis tristezas, decepções e dores da vida, os crentes podem estar sempre alegres, porque a alegria não é baseada em circunstâncias, mas ela é um dom do Espírito, um fruto do Espírito. Gálatas 5 vai falar do fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito é alegria. Então que nós possamos, irmãos, ser crentes alegres em todas as circunstâncias, em todo o tempo, que nós possamos realmente experimentar a alegria da gratidão, a alegria nas orações, a alegria da cooperação, a alegria da convicção e a alegria da afeição, que elas possam realmente estar nas nossas vidas, e como igreja possamos desfrutar de uma verdadeira alegria, porque eu tenho convicção, irmãos, de que o mundo, quando ele observar na igreja, que a igreja ela é diferente, que ela é um povo alegre, que ela é um povo feliz, que é um povo que se ama, isso trará bom testemunho para o mundo. O mundo vai dizer: tem algo diferente nesse povo, e que Deus possa nos ajudar, que nós sejamos este povo, que o mundo nos olhe e fale: há algo diferente nesse povo, eles estão sempre felizes, e uma experiência dessa felicidade no Senhor Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe.